Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Nice to meet you. Lembra disso? Na teleaula passada, você ficou sabendo quando usar essa frase mesmo sem saber o que ela significa. Você conseguiu descobrir o que quer dizer nice to meet you? Desculpe o atraso, você me conhece? Eu sou o ator que vai trabalhar com você hoje. Hi, nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Sacou? Nice to meet you quer dizer prazer em conhecê-lo. Bem, agora que você já sabe isso, você está pronto para saber muito mais. Dá uma conferida. Na teleaula de hoje, você vai aprender a perguntar em inglês. A gente vai mostrar como se pergunta o nome de uma pessoa, a profissão e o endereço dela. Você também vai ver como se diz um número de telefone. E vai descobrir que a língua inglesa tem palavras com um som que a gente não usa quando fala em português. Já que hoje a gente vai falar bastante em números, que tal uma contagem regressiva para dar a largada na teleaula? Em inglês? É lógico. Let's go. 3, 2, 1, 0! Viagem Sunshine, boa tarde. Senhora? Como? Alô, minha senhora? Não, você não tá falando em inglês, a mulher tá falando em inglês, eu não entendo nada de inglês. O que eu faço agora? Todo mundo saiu pra almoçar? Alô? Minha senhora? Hello? Ela não para de falar. Acho melhor eu falar pra ela que não falo nada de inglês, né? I don't speak. Alô, minha senhora? Espera um momentinho, minha senhora. A senhora poderia ligar um pouco mais tarde? Daqui a 1 hora. Minha senhora? I don't speak English. I don't. Entendeu? No English speak. I don't. No. Não para de falar, mulher. Olha, minha senhora. Se a senhora não para. Espera um momentinho. Minha senhora. Stop! Agora ela entendeu o que eu vou falar aqui. Alô? Minha senhora, é o seguinte, o problema é assim. I don't speak English. Yes? Entendeu? Sim? Tá, espera um pouquinho. One moment. Yes. One moment. Sim, isso. Yes. 8, 3, 1, 9, 6. Yes. Bye também. Viu? Eu anotei um recado em inglês. Eu não sei com o que eu falei, mas tá tudo aqui, ó. Aí, ó. 883-1906. Parece o número de telefone, né? 9061838. It's busy. Ocupado. Vai mais um cafezinho? Não, obrigado. Eu já tomei café demais por hoje. Quantos cafezinhos você tomou hoje? 3. O senhor disse 3? Oh, perdão, eu troquei as línguas. Eu quis dizer 3. 3. Será que você consegue dizer 3? 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Para o brasileiro, é difícil dizer a palavra 3. Ela tem um som que não existe em português. Este som a gente escreve em inglês juntando a letra T com a letra H. 3. Presta atenção. 3. Bom, com o tempo você vai se acostumando com o som do th. E olha, vai por mim, porque eu tenho muita experiência nesse assunto. Quando eu comecei a aprender o português, eu não conseguia falar pão. Eu sempre dizia pau. Muito bem, se eu aprendi a falar pau, você pode aprender a falar 3.
tem dentro daquele baú, hein? One, two, three. Opa, pelo jeito aquele feioso também tá querendo descobrir o que tem dentro do baú, não é? É isso mesmo, viu? One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9. One, 2, two, 3, three, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 8, e 9. 9. Oh. Mas, Virginia, e o zero? 0 é zero. Então confere aqui o número de telefone que eu anotei pra você, ó. Confere aí. Vamos ver. Ó, eu escrevi aqui. Tá escrito aqui então, é 883, não é 3, 1, 9 ou 6. Esse ou aí quer dizer o quê? Em número de telefone, ou quer dizer zero, que é o mesmo que em português, zero. Puxa vida, se eu soubesse tudo isso quando eu atendi o telefonema da mulher que falava inglês, ia ser muito mais fácil. Eu não sabia nem perguntar o nome dela. Você não sabia perguntar what's your name? Perguntar o quê? What is your name? Por que ele não deixa ela responder, hein? Sei lá. Vai ver que o Fioso fez alguma pergunta decente pra ela. Será? O que ele perguntou mesmo? What is your name? My name is Jasmine. Ah! Ele perguntou o nome dela. Então, ó, what's your name? Qual é o seu nome? Só pode ser isso. What's your name? My name is Gil. Isso aí. What is your name? Essa é a ficha de cadastro dos clientes da nossa agência. Eu estou ensinando pro Ney as perguntas que ele tem que fazer em inglês pros clientes na hora de preencher a ficha. É, e perguntar o nome eu já sei. Agora, e a profissão? Escreve aí. Para perguntar a profissão, a gente diz what's your occupation? What is your occupation? É, e o endereço? Pro endereço você diz assim: what's your address? What is your address? Assim, né? Yes. Isso. Agora só falta o telefone. Pro telefone, what's your telephone number? What is your telephone number? Legal. Tá bom. Mas então, só tem um problema agora, Virginia. Por exemplo, assim, se eu pego uma ficha dessa só que em inglês... O que que tem? Como que tem? Como é que eu vou saber onde que eu coloco o nome, a profissão, o endereço da pessoa? É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Quais seriam as palavras que apareceriam nesta ficha se ela fosse todinha em inglês?
Vamos começar pela palavra nome. Se a pergunta para saber o nome é What is your name? Nome em inglês só pode ser name. A palavra profissão em inglês deve ser esta aqui, occupation. Endereço só pode ser address. E número de telefone está na cara. É quase igual em português. Telephone number. É verdade. É quase que nem em português, né, Virginia? Aqui, ó. Aqui, em inglês é telefone number, em português é número de telefone. E se você pensar bem, Ney, o jeito de perguntar também é parecido. Em português você pergunta qual é. Em inglês é what is. What é o mesmo que qual. E is é o mesmo que é. É. Pois é, esse jeito de perguntar é mesmo muito parecido em inglês e em português. Mas, às vezes, what is pode significar o que está. Como assim? Quer dizer que dizer é ou dizer está em inglês dá na mesma? Dá na mesma. Em inglês não tem diferença entre ser e estar. A palavra is é do verbo to be, que em português pode ser traduzido pelo verbo ser ou pelo verbo estar. Depende da situação. Tem outra pergunta que eu posso te fazer, você vai me responder direto em inglês. Qual? O que é que você mais gosta de fazer na hora do seu almoço? Jogar videogame, né? Ah. Os jovens brasileiros estão acostumados a falar videogame. Todo mundo entende que se trata de um tipo de jogo sem ter que traduzir. A gente usa em inglês mesmo, videogame. Por isso é fácil perceber que a palavra game sozinha significa jogo. E pode ser usada para se referir a um jogo de futebol, por exemplo, football game. Já ouviu falar de Buffalo Bill? Aquele cowboy do cinema que vive brigando com os índios? É esse mesmo. Só que ele não foi inventado pelo cinema, não. Buffalo Bill é o apelido de um homem que viveu mesmo nos Estados Unidos. É mesmo? Olha, aqui no Brasil ninguém ia gostar de ser chamado esse apelido ainda. Búfalo. E Bill, os brasileiros gostam desse apelido? E Bill também é apelido? Lógico que é. É muito comum no meu país, é muito usado. Por exemplo, no caso do Buffalo Bill, Bill é o apelido do primeiro nome dele. E qual é o primeiro nome do Buffalo Bill? Agora você vai ter que tentar adivinhar, hein? Você tem 1, 2, 3 alternativas para escolher. Bill é o apelido de Bernard, de William ou de Benjamin. Bem, essa fica para você pensar depois. Agora é hora de revisar. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as perguntas pessoais em inglês começam sempre com what is. Aprendeu como dizer os algarismos de 0 a 9 na língua inglesa. E que em inglês não existe diferença entre os verbos ser e estar. O verbo to be vale para os dois casos. Agora que a teleaula de hoje está acabando, é hora de você estudar. E aproveite os seus conhecimentos de inglês para ver se você consegue descobrir qual o primeiro nome do Buffalo Bill. Bem, a resposta a gente dá na próxima teleaula. Até lá!